Alguma vez já aconteceu de sentir o celular vibrar no bolso, só pra pegar e ver que não era nada? Ou, sei lá, sentir aquela agonia só de pensar em ficar longe dele? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em como a tecnologia está aos pouquinhos reconfigurando a nossa mente e a sociedade de um jeito que a gente mal se dá conta. Essa frase do Tristan Harris, que já foi designer ético lá no Google, coloca o dedo na ferida. Ele faz essa comparação com uma crise de saúde pública tipo cigarro, só que com uma diferença crucial. Ela é quase invisível. Por quê? Porque os benefícios da tecnologia são tantos, são tão imediatos, que acabam escondendo o estrago que ela pode estar fazendo por baixo dos panos. Então, vamos começar olhando para dentro, para o nível pessoal. Como é que as nossas mentes são, na prática, sequestradas no dia a dia? E aí, algum desses sinais parece familiar? A tal da síndrome da vibração fantasma, por exemplo, é o nosso próprio cérebro pregando uma peça na gente. E a ansiedade é real, viu? Quase 3/4 das pessoas entram em pânico se perderem o celular. Isso sem falar no phubbing, que é aquele hábito péssimo de ignorar a pessoa que está bem na sua frente para ficar de olho na tela. E agora, olha que loucura. A simples presença do celular, mesmo que ele esteja desligado, virado para baixo na mesa, já diminui a capacidade do nosso cérebro de funcionar. É como se ele sugasse nossos recursos mentais sem que a gente nem precise tocar nele. Impressionante, né? Tá, mas por que o nosso cérebro é tão vulnerável a isso? A resposta, no fim das contas, está numa limitação bem básica que todos nós temos, um verdadeiro gargalo no nosso sistema. O conceito-chave aqui é a memória de trabalho. Pensa nela como se fosse a memória RAM do nosso cérebro. É o nosso espaço de trabalho mental. E o detalhe é que ela é minúscula. É como um malabarista que só consegue manter umas poucas bolas no ar ao mesmo tempo. Se jogar mais uma, alguma vai cair no chão. E esse limite tem até número. Foi um psicólogo, o George Miller, que descobriu que o nosso cérebro consegue lidar, em média, com 7 coisas. 7 informações ao mesmo tempo. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. É exatamente por isso que uma única notificação já é o suficiente para a gente esquecer completamente o que estava fazendo ou pensando. Mas, felizmente, o cérebro tem um truque genial para driblar essa alimentação: o agrupamento, ou chunking. Basicamente, ele pega um monte de informação solta e cria pacotes que fazem sentido. Por exemplo, o AXU é só uma sopa de letrinhas difícil de guardar. Mas se a gente agrupa em USA, UK e EU, viram 3 chunks super fáceis de lembrar. E é aqui que a gente vê a diferença gritante entre a mente de um novato e a de um especialista. O novato está lá, tentando decifrar pedacinho por pedacinho, gastando uma energia enorme. Já o especialista com a prática já reconhece padrões, super chunks e automatiza tudo, liberando espaço mental para pensar no que realmente importa. E é exatamente essa mecânica do cérebro que a tecnologia aprendeu a explorar para criar um ciclo de vício perfeito. Olha só como funciona. Tudo começa com um gatilho, uma notificação, um barulhinho. Isso acende uma luzinha no nosso sistema de recompensa, que nos empurra para a ação, pegar o celular. E aquela pequena dose de novidade que a gente encontra lá, pronto, reforça o ciclo todo de novo e de novo. Ok, agora vamos dar um passo para trás. Sair um pouco da nossa cabeça e olhar para o impacto disso tudo no coletivo. O que acontece quando uma sociedade inteira passa a viver conectada o tempo todo? Olha, os números de tempo de tela são de cair o queixo. Pensa só, um adolescente hoje passa, em média, mais de 6 horas por dia na frente de uma tela. Isso é praticamente um emprego de tempo integral. E para muitos adultos, acredite, esse número consegue ser ainda maior. Essa hiperconectividade toda simplesmente apaga a linha que separava o trabalho da vida pessoal. A história da Ana, que foi acordada às 3:30 da manhã por ligações do trabalho, é um caso extremo, claro, mas aquela expectativa de que estejamos sempre disponíveis, isso, de um jeito ou de outro, muita gente já sentiu na pele. Mas esse apelo por conexão vai muito além do trabalho. Ele atinge nossas emoções mais profundas. Imagina essa situação. Numa unidade neonatal, criaram um sistema online que permitia aos pais verem seus bebês prematuros a qualquer hora, de qualquer lugar. O resultado foi um vínculo emocional fortíssimo, mas que também se tornou compulsivo. O que esse sistema acabou criando, no fundo, foi uma versão extrema do que a gente hoje chama de FOMO, o medo de ficar de fora. Só que para esses pais, a ansiedade não era por perder uma festa ou um post, mas sim por perder um momento único, talvez um suspiro, um olhar na vida do filho. E o relato de uma das mães é de cortar o coração. Ela diz: "Eu me arrastei escada acima para poder ver meu bebê. Eu não consegui resistir." E aí ela termina com uma frase que revela tudo. O sistema é uma tecnologia maravilhosa, é o grande paradoxo. É útil, é incrível, mas ao mesmo tempo é irresistivelmente viciante.
E se a gente olhar um pouco mais para frente, a tecnologia nos joga na cara dilemas éticos ainda mais complicados, principalmente com o avanço da automação. O impacto da automação é gigantesco. A gente está falando da possibilidade de mais de 4 milhões de motoristas perderem o emprego só nos Estados Unidos. E não são só trabalhos manuais, não. Até pesquisa jurídica, algo super complexo, já está sendo automatizada. E tem um perigo mais sutil aí, a tal dependência da automação, que por excesso de confiança nos sistemas já foi ligada a dezenas de acidentes aéreos. Isso nos leva para um tipo de dilema ético que antes só existia em livro de filosofia. Um carro autônomo vai bater, não tem jeito. Para onde ele desvia? Ele deve ser programado para salvar quem? O passageiro? Um motociclista? Um pedestre? Alguém vai ter que programar essa decisão em código. E, simplesmente, não existe resposta fácil. Diante desse cenário todo, a grande pergunta é: como é que a gente pode controlar essa força toda em vez de ser controlado por ela? Vamos ver agora como a gente pode tentar domar esse dragão digital. Talvez a melhor forma de pensar na tecnologia hoje seja como um dragão de duas cabeças. Uma cabeça tem um apetite voraz pelos nossos dados. A outra cabeça é a própria tecnologia que a gente precisa para processar essa montanha de informação. É uma criatura poderosa, pode ser muito útil, mas precisa ser manejada com muito, muito cuidado. E para domar esse bicho, a responsabilidade é de todo mundo. Começa com cada um de nós, individualmente, fazendo escolhas mais conscientes sobre como usar a tecnologia. Depois, passa pelas empresas, que têm o dever de criar culturas de trabalho mais saudáveis. E, por fim, chega na sociedade como um todo, com os governos criando regras para proteger nossa privacidade e garantir o uso ético da inteligência artificial. No final das contas, a solução não é demonizar a tecnologia, não é entrar em guerra com ela. A questão é ter intenção, é sobre usar essas ferramentas de forma deliberada, pensando bem, para garantir que elas sirvam aos nossos interesses e não o contrário. E para fechar, um pensamento do filósofo Karl Popper que ajuda a gente a ver o quadro maior. Ele dizia que o grande desafio da ciência é compreender o mundo, incluindo a nós mesmos como parte deste mundo. Talvez, ao navegar nesse novo universo digital, essa seja a nossa tarefa mais urgente: entender como essas ferramentas estão nos mudando para que a gente possa escolher de forma consciente quem a gente quer se tornar no meio de tudo isso.